Fiel, o Senhor já tem falado de várias formas aqui. E eu estava em casa hoje meditando, irmãos. O Senhor colocou uma palavra em meu coração. Gostaria de transmitir para os irmãos. Aleluia, Jesus. Uma palavra bem conhecida, que eu estava até conversando com minhas irmãs, né? Quando a gente faz, a gente tem que fazer o melhor para o Senhor, né? Tem que se dar o melhor para Deus. Uma palavra conhecida que fica em 1 Reis 17, irmãos. A partir do versículo 10, eu vou estar lendo alguns versículos para tomar tempo, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 1 Reis 17, a partir do versículo 10, que diz assim: Então, ele se levantou e foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apoiando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, e ele a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém fez dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-o para mim depois. Traz-me para mim, depois fará para ti e para teu filho. Aleluia, Jesus. Agora o 15, irmão, que diz assim: E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ela ele e a sua casa muitos dias. Somente até aqui, irmão. Aqui é uma palavra bem conhecida, irmão, que vai falar a respeito de uma mulher. Ela estava viúva. E ali a situação daquela mulher, eu vou entender que ela já não tinha mais nada, né? Eu vou entender que ela iria preparar algo para a família dela, para o filho dela. E depois ela iria morrer. Foi o que ela pensou naquele momento. Foi o que ela estava passando, aquela necessidade. Só que quando o Senhor entra, Ele entra para mudar a situação. Ele entra para quebrar o protocolo. E ali o Senhor enviou um profeta e foi até ela. Porque quando o Senhor envia alguém para falar comigo e com você, nós não temos que duvidar da voz do Senhor. E aqui a palavra está bem clara, falando que o Senhor enviou, né, aquele profeta: olha, levanta e vai até a Sarepta, porque lá eu já preparei pessoas para te alimentar. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor vai falar que ele se levantou e ele foi até aquela cidade. E chegando lá, ele se depara com aquela mulher. E aí, quando ele vê aquela situação, o Senhor já ordena ele para falar algo, para profetizar na vida daquela mulher. Quantas das vezes a gente está sofrendo, quantas das vezes a gente passa por situação, e agora o Senhor envia pessoa para nos fortalecer, até mesmo uma palavra, quando Deus usa você para falar com alguém, é uma palavra de conforto. E ali ele enviou aquele profeta para falar com aquela mulher. Agora ela vai olhar, se ela fosse olhar para a situação que ela estava vivendo, ela poderia muito bem falar assim: olha, não, eu não quero nem ouvir mais o que você quer dizer, porque até aqui eu estou passando essa situação, eu estou vivendo nesse deserto, então eu não vou mais sair. Só que quando Deus entra, Ele entra para mudar. Quando Deus manda, Ele garante. E ali Ele foi e mandou o profeta. E aí a palavra do Senhor fala que quando Ele vai, fala assim: ó, então faz um pouquinho de pão, um pouquinho de bolo e traga para mim. Ela poderia muito bem falar assim: mas eu não vou dar ouvido a essas pessoas, eu não vou dar ouvido ao profeta. Mas ela teve a sensibilidade, irmão, de ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor vai falar bem claro que ela ouviu a voz do profeta: eu vou fazer segundo a tua palavra. Agora, a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que ela obedece à voz do Senhor.
Quantas das vezes tem tantas pessoas, eu falo assim, não é nem aqui em São Paulo, irmão, sabe? Nós estamos vivendo ali uma situação precária lá na Bahia. Muitas pessoas, eu falo com o André, que muitas pessoas dividem o ano com o Senhor. Até o mês de junho ele quer Jesus, chega o mês de junho, larga tudo, vai para a festa, vai fazer as vontades carnais, aí depois volta para a presença de Deus, achando que Deus é menino, achando que Deus não vai trabalhar, achando que Deus não está vendo nada. Só que o Senhor está vendo tudo, Ele está vendo a tua situação. E agora o Senhor muda o cenário daquela mulher. O que eu quero falar para você e para mim principalmente, quando nós damos ouvido ao Senhor, Ele muda o cativeiro, Ele muda a situação. Não dê ouvido às pessoas que estão falando que você não pode, que você não é merecedora, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Foi Ele que te chamou, Ele garante. Isso é só uma fase, vai passar. Aquela mulher estava vivendo só uma fase, mas para ela achou que seria o fim dela. Mas aí Deus se lembrou dela e mandou um profeta para profetizar na vida daquela mulher. E a situação daquela mulher foi totalmente diferente da que ela pensava que iria acabar. A história dela Deus mudou a história dela. Da mesma forma que Deus mudou a história daquela mulher, tantas outras que temos na Bíblia como exemplo, Deus vai mudar a minha e a tua história. Mas somente creia e ouve a voz do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade.